Saudações, eu sou Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de invocação Goetia e Angélica. Vamos falar hoje um pouco sobre a prática da magia e algo que ocorre às vezes na vida de alguns magistas, alguns praticantes, e também inclui sacerdotes, coisas que fazem parte da magia, né? Que são os casos muito difíceis, situações que ninguém sabe até o que está acontecendo, ninguém consegue lidar com uma situação. Então eu vou falar um pouco sobre esse tipo de coisas, problemas que estão ocultos, problemas que são difíceis de identificar. Eventualmente, tem casos que as pessoas têm algum problema na sua vida e é totalmente verificado pela ciência, pela medicina, pelos psicólogos, tá? Que a pessoa está saudável, ela não tem um problema de saúde, tem uma situação que está ocorrendo na sua vida que é inexplicável, e mesmo sacerdotes, bruxos, magos não conseguem identificar o problema. Percebe-se que tem algo estranho acontecendo na vida da pessoa, inclusive a nível de facilmente se pensar que tem um problema espiritual, um ataque de magia, por exemplo, ou até que a pessoa seja vítima de uma maldição, por exemplo. Porém, tem casos que realmente são difíceis de identificar. Inclusive, em situações até corriqueiras. Eu tenho um exemplo citado em alguns dos meus artigos, atendendo uma pessoa já por um longo tempo, e sempre aparecia desde o início: cara, tu tem um problema também ligado com entidades de religião africana. A pessoa tinha um problema já longo, passou na mão de muitos. E eu estava ajudando ela, se começou a ter alguns resultados, mas algumas coisas assim, ela também não aproveitava bem, não se ajudava muito. E sempre aparecendo: ó, tu tem um problema ligado à magia africana. Não, até paguei uma mãe de santo que fez um trabalho assim e tal, que era mais relacionado ao que ela estava pedindo. E eu olhei, não, a mãe de santo realmente fez o trabalho bem feito, só não se chegou a tudo que a pessoa buscava. Ela, na verdade, ela teve resultado, sim, achou pouco, que é normal, né? Nem sempre a pessoa fica satisfeita, e continuou insistindo no que ela estava tentando fazer. Acabou chegando em mim. E eu tinha certeza, não, mas o que essa mãe de santo fez foi, tá correto, não vou nem mexer, é uma boa influência que continua ocorrendo, porque normalmente nós limpamos tudo que a pessoa fez anteriormente. Ficam restos de energias e coisas que podem estar atrapalhando. Mas o tempo todo tinha a intuição, as cartas, os oráculos todos mostrando: você tem mais um problema aí que está atrapalhando muito o que nós estamos fazendo. Conseguimos vários bons resultados com a pessoa: promoção, melhorias de família, assistência em várias áreas. Teve várias melhorias, que no fim ele de novo achou que não valia a pena, conseguiu uma ordem para promoção de cargo. Aí ele descobriu que, além de ter sido promovido a gerente, chefe de departamento, uma coisa assim, ele também tinha que trabalhar muito mais. E a diferença financeira era praticamente nada. Porém, aquela promoção representava que ele estava muito mais visível no mercado. Aquela promoção eram as portas abertas para ele criar até o seu próprio escritório. E sendo de um cargo elevado na atividade dele, certamente era ótimo. Ele achou que era pouco, abandonou jogou a promoção no lixo.
voltou a ser um reles funcionário. O que obviamente também não foi bem visto no mercado. Pô, cara, recebeu o cargo, um mês depois perdeu, as pessoas passaram a achar que ele era um mau profissional. Veja como são estranhas as coisas. Mas outras situações também, teve inclusive ajudas para a sua família, coisas assim, né? Que vieram bem, mas depois também, de novo, a coisa revertia. Tá estranho isso aí. As coisas vêm na tua mão, tu acaba não aproveitando, joga fora, perde. Inclusive deixou de me pagar, me deve um dinheirão. É, me deve muito dinheiro essa pessoa. E eu não vou passar a mão. Eu já comentei em outros vídeos no passado que se eu perdoar a dívida, quem paga sou eu. Então, ó, ele que se entenda com os espíritos, porque ele está devendo é para os espíritos, na verdade. Quando eu negocio com os espíritos, é explicado, ó, nós estamos fazendo assim, 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 assado, é isso que foi negociado, então a pessoa tem que fazer a sua parte também. Bom, mas vamos voltar ao assunto. No caso, havia situação também que estava estranha, alguma coisa atrapalhando ali. Apesar de se ter vários resultados, a pessoa acabava não aproveitando bem, e sempre tinha um outro problema incomodante, uma coisa até que, depois de muitos rituais, apareceu uma entidade escondida. Aí eu, não, pera aí, tá aqui explicitamente tal entidade, dizendo que tu pertence a ela. E tu tá me dizendo que não fez nada na área de religião africana? Aí ele lembrou. Ah, é. Ah, faz uns anos, alguns anos antes, olha só, ele pagou um sacerdote e que esse sacerdote sacrificou um cabrito para Exu, uma entidade do tipo Exu, e lavou a cabeça dessa pessoa com o sangue daquele cabrito. A pessoa era de cristão, da igreja e tal, não tinha nada. Então, todo mundo que é de religião sabe que jamais se bota o sangue de Exu na cabeça. Você enlouquece a pessoa. Então, primeiro grande problema. Segundo, o Exu estava cobrando ele, por isso que continuamente estavam tendo outros problemas, mas essa entidade tinha ficado escondida, 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 escondida. Só tinha o sinal ali, eu tinha certeza que tinha uma coisa, mas ele não confirmava. E eu tinha certeza, cara, tem problema aqui. Não, não tem. Até que ele acabou admitindo. Na verdade, ele estava mentindo para mim. Dado um problema que estava oculto. Porém, no momento que isso foi revelado, um dos motivos pelos quais nós cobramos pelo serviço, a entidade imediatamente se revoltou, que ela não queria ser expulsa, me atacou e atacou a ele também. Tá? É isso que acontece. A entidade ela não quer ir embora. E nós fomos atacados pela entidade. Então, todo o trabalho de limpeza, proteção, fortalecimento da minha vida e da dele. Já de cara, assim, primeira semana, todos os dias, ritual de manhã, de tarde e de noite. Porque a coisa pegou fogo mesmo. Tá? E depois quase um mês inteiro trabalhando praticamente só com aquela situação. Então veja, era um problema que estava oculto, demorou meses a ser realmente revelado o que estava acontecendo. E isso com muitos rituais, demos da Guetia, com anjos, leitores de tarô, e eu repito, desde o início eu tinha certeza que tinha uma entidade atuando na área, mas a pessoa negava. A própria pessoa estava ajudando a esconder. Claro que tantas vezes tem situações que eu já vou ser mais direto com a pessoa. Não, eu tô vendo aqui tal coisa. A pessoa nega, eu sei que ela está mentindo. Outro dia mesmo a pessoa, eu olhei aqui, está se envolvendo com outra. Ah, essa pessoa tem um relacionamento fixo, tem tantos filhos, fácil. Fácil, fácil, tem filhos também. Não, não, a pessoa solteira não tem filho nenhum. Eu afirmo que essa pessoa tem outra pessoa que ama,
tem filhos. E a pessoa teimou comigo. Mentiu na minha cara. E a pessoa sabe. Sabe a verdade, quis mentir na minha cara. Ou seja, se o cliente não colabora, sinto muito. Tem coisas que fica um pouco complicado. Então, tantas vezes nós vamos mostrar uma situação, mas a pessoa não quer aceitar. Mas é um outro problema. Tá? Então, geralmente, para esse tipo de situação, a gente tem uma certa facilidade em revelar imediatamente o que é. E claro que isso também depende da habilidade de quem está fazendo a leitura do tarô, das runas, o que for. O oráculo que está sendo usado. Isso depende muito de experiência, a vidência, a visão pessoal, né, a visão interna do terceiro olho, como a gente chama. Então isso conta muito, mas também qual é a experiência dessa pessoa em várias áreas diferentes. Uma coisa que é muito comum de se ver, vou citar de novo o exemplo de religião africana, que é muito popular aqui no Brasil, mas isso eu vi tantas e tantas vezes, é muito comum, muito comum. O sacerdote faz uma leitura, ele conhece, mas é a linha dele. Tá? Seja um bando, candomblé, um bando, o que for. E ele percebe, não, tem um trabalho mesmo naquela linha, mas foi feita na outra linha. Aí, às vezes, fica quase oculto. Você reconhece os sintomas. Não, isso, com certeza, tem alguma coisa de orixá, ou de Exu, ou foi feita alguma coisa. Ele chega só até aí, mas não consegue identificar. Mesmo a terreira que é vizinha da outra, tá? Seja assim, até da mesma linhagem, acontece isso aí. Um fez uma determinada magia, o outro não enxerga. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E em todas as áreas da magia. Alguém trabalha com Wicca, com bruxaria, outras áreas de magia, ela não enxerga algo que outra pessoa fez. Porque tem algumas maneiras de esconder, porém, ninguém é invisível na magia. Quanto maior o nível da pessoa, maior a sua experiência, tenha certeza que vai ser visto. Ninguém é invisível. O que acontece é que a pessoa ela não tinha experiência suficiente, um desenvolvimento espiritual, mediúnico, suficiente para aquilo. Tá? E o outro, que é isso que eu quero enfatizar, são diferenças de linhas de áreas. Se a pessoa só conhece uma área, ela vai enxergar naquela ótica. Então, outras linhas ela não vai perceber. Ela até pode perceber, não, tem uma pessoa aqui que está fazendo alguma coisa para ti, mas eu nem sei o que é. Porque a pessoa não conhece aquela área. Um sacerdote, ele trabalha com uma determinada linha, mas ele não conhece nada de bruxaria europeia, por exemplo. Ele até pode perceber a pessoa. Porque a primeira coisa que se enxerga é quem fez. Mas o que fez é outro problema. Então é mais fácil perceber, ó, não, tem uma pessoa realmente aqui que está fazendo alguma coisa contra ti. Mas a pessoa não sabe nem dizer o que é. Porque não conhece aquela linha. Então veja daí como é interessante ter a oportunidade de estudar outros sistemas. Sempre, é claro, manter as coisas separadas. Eu falo sempre do problema da mistura de práticas. Mas são muito úteis. Deixa eu arrumar. Bom, são aprendizados úteis, mas devem ser trabalhados separadamente. Mas vão ajudar. Por quê? A pessoa tem o conhecimento de uma área, ela só enxerga aquilo ali, só conhece aquilo. Ela aprende uma outra área, a visão dela também aumenta. E outra, e outra. No meu caso, eu tenho experiência em várias áreas da espiritualidade e da magia. Por isso que eu tenho uma visão razoavelmente muito grande. Porque eu tenho aprendizados em todas essas áreas. Então, se o problema da pessoa
está nas linhas das religiões africanas. Eu tenho uma base razoável na maioria dos sistemas brasileiros, sistemas norte-americanos, como Palo Mayombe, Santeria, Rodô, algumas maneiras de sistemas africanos que estão sendo usadas na Europa, que lá também existem pessoas praticando sistemas africanos de uma outra maneira. Então eu tenho uma visão de todos eles. Eu tenho meu aprendizado no xamanismo, que é uma outra área totalmente diferente, porque existem benzedeiras, curandeiros, que também são bruxos. Aí eles vão usar técnicas que poucas pessoas conhecem. É a chamada magia popular ou a magia camponesa. São outras linhas de magia. Temos muitos e muitos sistemas de bruxaria. A bruxaria europeia tem várias vertentes diferentes. Tem coisas que não existe livro, não tem, é 100% tradição oral. Nós sabemos que existe tal linha, que é citado o nome. Mas a única maneira de aprender é diretamente com essas pessoas. A tradição é totalmente oral. Não se encontra nada. Então são linhas que eu tive a oportunidade de aprender também. E praticar por muitos e muitos anos. Então tudo isso foi adicionando novos pontos de vista. Então tantas e tantas situações, nós vamos ter essa oportunidade de perceber o que está acontecendo quando outros não descobrem. Porém, tem casos que são mais difíceis ainda. Tem casos que são mais difíceis ainda, mesmo para um oraculista muito avançado. Um mestre muito avançado pode ter dificuldade de identificar. Então voltamos à situação do início desse vídeo. Existe um problema, percebe-se que tem algo muito errado e ninguém consegue descobrir o que é. Então pode ser uma situação atual, por isso que eu citei o exemplo até de pessoas mentirem para mim na minha cara. Não, mas eu estou vendo aqui. Eu só menti, dizer, negar até que eu insisti, trabalhei, não, tá aqui. Aí a pessoa foi obrigada a confirmar o que estava ocorrendo. E pode ser até que a pessoa realmente não tivesse a intenção de esconder. Às vezes a pessoa nem lembra mesmo, mas tem casos que quando eu estou insistindo com a pessoa sabe bem do que eu estou falando. Normalmente é esse caso. Mas tem casos que realmente a pessoa pode não saber mesmo. Realmente ela nem sabe o que está vendo e pode ser uma situação nem tão antiga. Mas tem casos que realmente não se sabe. A pessoa começa a ter problemas, a sua vida vira de cabeça para baixo, começam a acontecer situações muito estranhas. Então vou citar dois casos. Um deles era uma família inteira com problemas de pesadelos, dificuldade de dormir, todos, desde a infância, desde o tempo da avó. Com certeza uma maldição familiar. Mas como é que isso aconteceu? Essa família, eles já tinham ido, literalmente, em todos os padres, igrejas, todos os bruxos que descobriram, pais de santo, mães de santo, feiticeiros, benzedeiras, isso por décadas. Por décadas. Ninguém sabia o que tinha, mas a família inteira tinha aquele problema. Foi cogitado até ser um problema genético no cérebro deles. Até isso foi cogitado. E chegou na minha mão, chegou em mim. E aí, esse foi um caso até de rituais com Lúcifer, que me ajudou muito nesse caso. E foi descoberto, aí foi mostrado. Não, quem, como começou a coisa. Era uma maldição lá do tempo da avó. Eu citei explicitamente, tinha uma pessoa assim, assado, se interessou nela, tal, fez tal, tal coisa, foi enterrado em tal lugar, eu descrevi o lugar, e tudo isso foi confirmado. Não, realmente a senhora lá teve uma pessoa que estava atrás dela, queria ela de qualquer jeito,
Como ela negou ele, não quis ele, o cara fez um feitiço para destruir com ela e a família. Maldição. O local onde eu indiquei que estaria enterrado isso realmente existia, da maneira, só que passou-se muito tempo, foi construído um edifício em si. Então não havia mais a possibilidade de procurar ali para desenterrar. Teria ajudado, mas nesses casos não basta apenas desenterrar o artefato. É necessário trabalhar com os espíritos. Tá? Segundo nível, então daí foram quase 6 meses de trabalho. Primeira coisa, cortar os laços daqueles espíritos, não foram essas primeiras operações. Depois anular a influência deles e, por último, garantir que eles não pudessem voltar de novo. Porque quando é libertado o espírito, eles ficam transitando, eles podem voltar. Ainda mais uma coisa de gerações. Então, teve-se um resultado positivo para a operação. De repente, todo mundo descobriu que podia dormir. Eles tinham medo de dormir. Esse foi um caso. Então veja que interessante que ninguém, os pais de santo mais conhecidos do sul do país, ninguém descobriu. Os melhores padres exorcistas, porque foi considerado caso de exorcismo também pela igreja, ninguém encontrava nada. Então veja que isso aí tem a ver com uma persistência de trabalho e ter uma visão diferente. Eram áreas diferentes que eu conheço. Por isso que eu consegui enxergar. E a solução também foi completamente não tradicional. Eu lidei com áreas de magia muito diferentes sobre aquela situação ali. Então, no todo foram 3 ou 4 áreas diferentes que eu precisei trabalhar. Então veja como é importante, quando você tem um problema desses, buscar quem possa fazer. Não é dizer que é uma coisa fácil, às vezes pode ser muito trabalhoso. Esse caso que eu citei, a primeira leitura de carta que eu fiz foi até fácil. Eu logo de cara eu identifiquei o problema. Eu identifiquei já de cara. Porém, tem situações que não ocorrem. Como eu citei antes, caso da pessoa trabalhar durante meses e meses e eu sempre avisando, ó, tem um problema, um tal tipo de espírito, a pessoa negando. E eu não consegui avançar daquilo. Às vezes acontece isso também. Então demora meses. E isso são meses e meses de trabalho pago. É o mesmo caso quando você tem um problema de saúde grave e os médicos precisam explorar a situação. Aí a pessoa começa aquela rotina. Exames, novas consultas, mais exames, alguns exames caríssimos, porque isso aí custa. Né? As pessoas têm mania de chegar na gente, acham que vai pagar uma consulta e o resto tudo é de graça. Não, senhor. Se tu tiver que ir no médico 50 vezes, tu vai pagar 50 consultas. Vai fazer 300 exames, os 300 exames são pagos. Se a pessoa tem convênio de saúde ou vai pelo SUS, quem paga é o convênio, quem paga é o SUS. Mas aqueles exames são todos pagos, as consultas são todas pagas. Mesmo caso é o nosso trabalho. O trabalho, ficar meses e meses trabalhando numa situação. Uma outra situação que eu exemplifico também, essa foi bem complicada, e aí onde eu vou destacar mais sobre a coisa da diversidade de conhecimentos. Um colega, um mago muito conhecido, europeu, americano, que tem quase a minha idade e o meu tempo de experiência. Ele é um veterano também. E nós fazemos parte de uma comunidade de magos, de praticantes já avançados, e é um grupo mais de amigos mais íntimos. Tem um grupo mais íntimo, todos 20, 30, 50 anos de magia. Todo mundo altamente especializado, muito avançado nas suas áreas. E um deles começou a ter uns problemas estranhos, muito estranhos. Literalmente, todo mundo não. Isso aí tá estranho, começou a dar problema, tudo. Toda a vida dele, de repente, virou do avesso. E a coisa foi muito estranha, porque, de cara, ó, esse grupo ele funciona como, digamos, um colegiado.
digamos assim. Então, entre nós nos ajudamos. E todo mundo começou a fazer o que podia em cima. Leitura de tarô, oráculo, magias também, porque tu não vai esperar descobrir o que é para fazer alguma coisa. É o mesmo caso do paciente e do médico, né? Os médicos estão buscando descobrir exatamente o que a pessoa tem, mas procura-se aliviar sintomas. A pessoa está dando dor. Ela tem dor, vai receber um analgésico, nós não vamos esperar 6 meses para descobrir o que é. E a pessoa com dor, não, primeiro resolve o problema do sintoma. Amenizar a dor, aliviar situações. Então, no caso da vida da pessoa também, abrir caminhos de novo, fazer reforços espirituais, reforços para a saúde, proteção para a família. Mas as coisas também não estavam funcionando. E ele cada vez pior, dia a dia cada vez pior, ao ponto de todos estarem pensando que ele tinha enlouquecido completamente. Porque ele parecia completamente louco. E eu estava muito incomodado, eu tinha certeza que aquilo era magia. Eu tinha certeza. E os demais colegas também trabalhando, porque existem muitas magias que nós fazemos justamente para esse tipo de coisas. Tem demons, tem anjos que são invocados, que ajudam a descobrir o que está havendo. Uma outra situação que eu descobri agora, essa semana, um cliente da Europa, que já estava incomodando umas coisas estranhas, aí eu continuei sempre trabalhando com os espíritos e perguntando, se tiver alguma coisa, mostre. Aí eles ajudaram a descobrir, tem uma pessoa escondida assim, 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 assado. Demorou um pouco também, mas foram vários rituais também. Então esse outro colega que eu estou falando, é óbvio que nós estávamos fazendo vários rituais com espíritos para ajudar a vida dele, mas também para ajudar na parte do oráculo. Então é um ritual específico, é um ritual de magia completo, é um ritual formal. Não é o preço de uma consulta. Isso é um trabalho de magia formal, dá pesado. Né? E vários foram feitos. Só sessões com Lúcifer foram várias. Até que finalmente um certo dia eu chamo de oráculo de chamas, que é feito no caldeirão com as chamas. Então nós olhamos para o fogo e o fogo se abre e mostra o que tem que ser visto. Finalmente apareceu a situação. Gente, ele estava com a morte certa. Isso demorou, foram 3, 4 meses trabalhando. Tá? O que estava acontecendo? Ele estava sendo vítima de uma magia de um sistema lá do Oriente, da Ásia, dos países da Ásia. China, Coreia, Vietnã. Quem gosta de filmes de terror lá do Oriente, filmes chineses, coreanos, vocês vão ver uma coisa assim, às vezes tem aquela cabana lá no meio da floresta, aqueles bruxos muito estranhos, com aquelas imagens diferentes, que é um outro sistema, totalmente diferente. E eles fazem umas coisas assim, absurdas. Aquela é a base da magia deles, são as religiões deles. Isso vem do taoísmo, do budismo, como o budismo tibetano, porque tem no budismo, no sistema tibetano, tem demônios também, do hinduísmo e demais linhas espirituais daqueles povos. Quem é aqui no Ocidente que conhece isso? Quase ninguém. Por isso que ninguém enxergava. Ninguém enxergava. Como eu pratico meditação, tem um pouco de sistemas hindus, um pouco de coisa, foi aí que teve uma coisinha para puxar e enxergar. Eu olhei, mas peraí, isso aí eu conheço. Porque era um símbolo totalmente assim, que ia passar despercebido para outro. E eu olhei aquele símbolo e aí, isso aí eu já vi. Tá? Foi só um símbolo, uma rápida imagem, um flash, isso aí eu já vi, já sei o que é. Abri o tarô, não, agora vamos ver essa linha. Tudo. Assim, sabe? Aí eu enxerguei quem fez, por que fez, como fez, aonde tinha sido feito e quantas mortes já tinham ocorrido. Era um feitiço de anos que tinha afetado todo um grupo de pessoas e as mortes foram ocorrendo assim ao longo dos anos.
Uma pessoa foi atropelada, a outra caiu da janela, outra teve uma inexplicável doença misteriosa. Tudo isso eu citei e a pessoa imediatamente verificou. Não, realmente aconteceu tudo isso, sim, assim, assim. Tá? E todas elas realmente também tiveram uns problemas estranhos antes de falecer. Ele era o próximo. Já tinha morrido umas 6 ou 8 pessoas. E era a vingança de alguém. Sistema de magia oriental. Tá? Não tem livros em inglês. Sinto muito. O melhor que eu consegui foram livros em coreano. Sabe como é que se traduz coreano? É complicado. É complicado. Mas foi descoberto. Inclusive eu identifiquei até o tipo de artefato. Foi feito uma espécie de digamos um amuleto muito maligno, impregnado de espíritos amaldiçoados. Pois é. Muito punk. Mas aí descobrimos o que é. E o que ocorre? Em magia, quando você descobre a causa, isso ajuda a desmascarar o espírito e por si só já ajuda a quebrar uma parte do efeito. Então essa é a primeira parte. Conseguir descobrir o que é ajuda a cortar o efeito. É claro que foram necessárias a partir daí várias outras operações, porém sabendo-se exatamente contra o que se estava lidando. Percebe? Trabalho, isso aí custou muito caro, tenho certeza, custou muito caro. Não foi fácil. Então, são situações que ocorrem. Um outro grupo aí, alguém comentou... Não, isso foi no meu grupo, logo no primeiro ano. Alguém comentou também uma situação de um familiar, de um pai ou avô, que era sabido que essa pessoa tinha algum tipo de negócio com o capeta, alguma coisa assim. Todo mundo desconfiava, e ele tinha alguns artefatos, uma casinha lá, que ele não deixava ninguém entrar. E isso gerou problema depois, com a morte dele, porque quem tentou mexer com aquilo se incomodou, então foi debatido sobre isso também. Tá? Porque as pessoas só sabiam que tinha aquilo ali, mas ninguém sabia mexer com aquilo, então às vezes tem esse tipo de coisa. Tem situações que ninguém vai saber mexer e é preciso buscar informações, recursos sobre o que é possível fazer, porque não necessariamente você precisa saber sobre aquela área, mas saber como lidar com aquela área. Hoje eu lido com problemas que sejam, por exemplo, a fonte foi religião africana, eu posso lidar com anjos, eu posso lidar com demos da Guete, eu posso lidar pela bruxaria, eu posso lidar por tantas outras áreas. Eu não preciso usar a mesma área. Eu posso trabalhar de outras maneiras, porque existem alguns princípios, hierarquias, sistemas que podem ser usados e vão funcionar também. Então essa abrangência é sempre interessante. Então sempre que tiver um problema assim, muito difícil, a primeira coisa a fazer é procurar mudar o ângulo de vista. Tente olhar de uma outra ótica. Se você está acostumado a usar o tarô, use um outro oráculo. Por isso que é interessante saber mais de um oráculo diferente. E até algumas pessoas gostam de ter vários baralhos de tarô diferentes. Claro, trabalhe um de cada vez. Tá? Usou um, fecha, encerra a sessão, aí separado, uma nova sessão, outro baralho, porque cada um pode ter símbolos diferentes de ajudar a percepção da pessoa. Buscar estudar a sua área, primeiro de tudo, a sua área principal, ter um pouco de conhecimento sobre outras áreas também, e eventualmente até pode ter outra área que você vai ter interesse e se dedicar mais aquela e vai adicionar um conhecimento para você também. Sempre será um bom aprendizado. Mas insistindo sempre, evite misturar as práticas.
Cada coisa tem o seu sistema, tem o seu porquê, tem a sua energia. Não misture as práticas. O aprendizado vai somar na sua vida. Espero que estraga algumas ideias do porquê, às vezes, tem situações que parecem impossíveis de serem descobertas. Então, existem casos, sim, que pode demorar muito até que se descubra o que está realmente acontecendo. É um investimento muito sério, requer muito trabalho, mas quando a gente consegue finalmente solucionar aquilo, é uma vitória muito grande para todos, porque são problemas que estão se arrastando por longo tempo. E nós desejamos que termine os problemas, que as pessoas possam ter uma vida melhor, termine problemas do passado. Às vezes a pessoa tem um problema que começou há 200 anos atrás na família, e ninguém sabe o que está havendo, as famosas maldições de família. Ou casos como eu citei agora, de repente a pessoa começa a ter um problema estranho na vida e ninguém descobre o que é. Então é necessário pesquisar e resolver o problema. Não fique com dor. Busque sempre ter alegria, ter mais luz. E é isso que eu desejo para todos, que tenham mais luz, sabedoria. Que esse ano possa ser melhor para as pessoas também. Nós ainda vamos ter muitos problemas para lidar. O início do ano já começou com situações estranhas, né? Teremos outros. Mas se nós estivermos com o coração leve e o desejo sincero de crescer, o próprio universo, a espiritualidade vai lhe ajudar também. Eu sou Gilberto Trapazon, agradeço a todos. Nós passamos agora de 1.500 inscritos no canal. Obrigado a todos que têm gostado. Se gostou, se inscreva. Aperta o botãozinho like. Isso aí ajuda a estatística do canal, ter mais visibilidade também. Eu sempre esqueço de pedir, mas de citar isso, mas isso ajuda também. Tá? E muita luz, muita prosperidade, saúde, amor para todos e até a próxima.